Fala galerinha, beleza? Boa noite a todos. Hoje eu vou contar a minha história. Hoje eu vou fazer um vídeo contando como é que eu vim parar na Itália, como é que eu vim parar na Europa, da onde eu comecei e por quê. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Eu tô aqui na minha casa, na Toscana. Tá um pouquinho frio hoje, aí tive que fazer um pouco de fogo. E aqui no meu escritório, né, na minha parte que chamo de escritório. Então, galera, esse vídeo, já vou avisando, ele não vai ser curto. Provavelmente ele vai ser um pouquinho maior do que normal. Mas vamos lá, né? Então, eu morava no Brasil, nasci em Curitiba. Algumas pessoas já sabem, nasci em Curitiba. E vivi em Curitiba até os 17 anos. Aos 18 eu acabei indo morar em Florianópolis. Minha mãe já tinha se mudado a Floripa. Eu fui a Florianópolis morar com a minha mãe. E vivi lá dos 18 até os 30 anos de idade em Florianópolis. Tive bastante coisa, tive restaurantes, tive empreiteiras de mão de obra, trabalhei em metalúrgicas, fiz várias coisas lá em Florianópolis. Mas sempre sonhava em morar no exterior, sempre desde criança eu sempre sonhei, tive essa vontade no sangue. Não sei explicar como, não sabia, na verdade, hoje claro que eu sei. Da onde vinha essa vontade imensa, desde criança eu sonhava viajar o mundo e conhecer os países, as culturas e essas coisas todas, né? Aí eu sempre mantive aquela vontade comigo, aquele sonho. E comecei a planejar. Depois que deu uma crise de 2008 a 2010, se eu não me engano, no governo Dilma, eu tinha 2 restaurantes, a crise no mundo, na verdade, quase em geral, estava horrível, eu tive que fechar, etc e tal. Resolvi vender tudo, tinha 29 anos de idade na época. Falei, bom, chegou a hora, acho que essa é a hora. Vendi tudo, fechei, vendi os equipamentos de tudo. Comecei a juntar dinheiro, continuei trabalhando mais um ano ainda. E comecei a planejar para onde eu iria. Pensando, bom, para qual país que eu quero morar? Eu queria morar na Austrália. Uma das minhas primeiras opções era a Austrália. A segunda em si, ou também uma das primeiras, seria o Canadá, Vancouver, no Canadá, que é a parte litoral. Então eu queria ir para esses locais. Eu lembro exatamente que nessa época eu precisava de 35 mil reais para ir estudar no Canadá, que eu queria ir como estudante, eu não queria ir legal, comprar um curso de inglês. Era a média de 35 mil reais na época, 7 anos ou 8 anos atrás, isso mais ou menos. 35 mil reais para ir para a Austrália, que eu precisava ter para comprar o curso, comprovar, etc, documentação para o governo, comprar passagem, etc. E uma grana que para sobreviver por um tempo, né? Uns 3 a 6 meses até arrumar emprego. Para ir pro Canadá, era a média de 30 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro todo. Eu tinha a média de 22 mil, se eu não me engano. Aí foi nas minhas pesquisas, fuçando o YouTube para cima e para baixo, eu encontrei uma informação num tal de Dublin, Irlanda, na Europa. Eu falei, olhei, vi o curso, pá, legal, muito mais barato, paguei 7 mil reais no curso. Falei, olhei assim, pô, tá 7 mil reais o curso, da Austrália é 18 mil reais só o curso, pro Canadá é 14, 15. Falei, porra, é metade do preço. E eu vou para um país que fala inglês, né? O meu objetivo era estudar inglês, né? Falei, beleza. Aí pesquisei para ver se realmente no país ia ter trabalho, para que eu pudesse sobreviver, senão eu ia acabar indo, estudando inglês, não podendo trabalhar, e ia voltar para casa quebrado, falido, que a intenção não era essa, a intenção era de poder viver no país e continuar, né? Juntar dinheiro e continuar trabalhando. Aí foi aonde que eu realmente pesquisei, vi que a Irlanda tinha bastante emprego, era um lugar muito bom, era dentro da Europa, eu podia viajar também, o visto me daria direito a trabalhar, poder viajar, estudar. E eu falei, porra, legal, vou estar na Europa, hoje o meu jardim da minha casa vai ser a Europa, eu vou poder viajar. Comecei a ver vários vídeos no YouTube, passei um ano todo fazendo essa pesquisa. E no final das contas eu vim, né? Vamos dizer assim, fui para Dublin, sem falar quase nada de inglês. Uma das coisas que eu já vou falar pra vocês, não faça essa besteira, que eu pensei, não, vou deixar pra aprender lá, eu aprendo lá na hora, vou estudar, como comprei um curso, não sei o quê. Não faça essa besteira, se você tem tempo antes de sair, estude antes, bastante. Porque eu deixei de arrumar vários empregos, várias coisas, porque eu não falava inglês ainda. Eu tinha ido lá pra estudar, começar do zero, me ferrei. Os professores dão aula tudo em inglês, são tudo nativo, eles só falam inglês, então se você tem dúvida do que ele tá falando, não vai resolver muito a sua vida. Mas é só dica, né?
Aí fui lá e me ferrei, né? Pra começar, no começo, me ferrei. Ia fazer entrevista de emprego, não arrumava emprego, porque eu não falava inglês. Mas tudo bem. Passou ali, passou a ser 2 semanas, eu consegui emprego em restaurante brasileiro. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me virando e acabei ficando 1 ano e 8 meses lá. E durante esse ano e 8 meses, eu comecei a conhecer mais sobre cidadania italiana. Muitas pessoas que moram lá já fizeram cidadania italiana, já reconheceram que são descendentes de italianos, são pessoas que têm descendência italiana, igual o meu caso. E eu sempre soube que eu tinha isso, que meu pai sempre falou, desde pequeno, sempre contou histórias, a nona cozinhava polenta, aquela coisa toda. Então eu tinha certeza absoluta que eu era descendente italiano, porque minha família inteira falava do nono e da nona. Eu não tive chance de conhecer, mas o meu pai realmente conheceu o nono e a nona italiana. E, então, o que aconteceu? Com a convivência com a galera, o pessoal começou a falar isso, não, se você tem cidadania, você pode morar aqui, não precisa mais ser visto de estudante, você pode trabalhar, você é um cidadão europeu e etc e tal. Meio que eu já sabia disso, só que na época não tinha informação no YouTube, como, onde você conseguir documentação e como reconhecer isso. Era uma coisa bem inicial, sabe? Muito difícil. Hoje em dia tem muitas informações no YouTube. Naquela época não tinha. Mas resumindo, aí eu comecei a correr atrás de informação junto com essas pessoas e comecei a juntar minha documentação. Juntei, passei 1 ano e meio procurando meus documentos. Conforme continuei na Irlanda, estava estudando inglês, trabalhando e comecei a procurar essa documentação minha. E assim foi. 1 ano e meio, passei. Quando deu 1 ano e 8 meses na Irlanda, eu já tinha completado, juntado toda a minha documentação brasileira, tinha traduzido, tinha feito todo o processo que era necessário. Aí eu pedi férias no meu trabalho e vim para a Itália, porque para fazer o reconhecimento da cidadania italiana, você tem que vir aqui, morar aqui na Itália. Você tem a opção de, se você mora aqui na Itália, tem o direito de fazer o pedido para o governo aqui, para que o governo faça o seu reconhecimento como cidadão italiano, se você é descendente, né? Eu trouxe toda a minha documentação e fiz isso. E vim para a Itália fazer minha cidadania, contratei uma assessoria, etc e tal. E aí foi, quando eu estava aqui na Itália, as pessoas começaram, os amigos da Irlanda começaram a me pedir: ô Guilherme, não dá para você me ajudar a fazer minha cidadania, que eu vi que você juntou seu documento sozinho no Brasil, não sei o quê, e eu não tô conseguindo achar assessores, ninguém me ajuda, e não sei o quê. E eu comecei a ajudar as pessoas, os amigos mais próximos. E nessas pessoas começaram a falar: pô, Gui, por que você não vira assessor? Por que você não faz não trabalha de assessor e fazendo cidadania na Itália também? Eu falava: mas eu não falo italiano, eu não sei fazer cidadania. Eu juntei a minha documentação da minha família, corri atrás disso tudo. Mas tudo bem, aquilo começou e eu estava aqui na espera, no processo de espera da minha cidadania, que demorou em média de 45 dias, 1 mês. E eu estava aqui na Itália, né? Só fui viajar para a Espanha, fui trabalhar um pouco no restaurante de um amigo lá na Espanha, e meus amigos continuaram, as pessoas continuaram a me chamar: não, me ajuda, não sei o quê, porque você não me ajuda? Eu pago para você aí na Itália, me ajuda a alugar a casa, não sei o quê, papapá. E foi aquele jeito, acabou que no final terminei a minha cidadania aqui, né, com a assessora que eu tinha contratado, e resolvi ficar na Itália. Eu falei: bom, tá me parecendo que é muito promissor, tem bastante gente procurando, eu tô vendo que tem muito pouco assessores no mercado, e foi onde que eu acabei ficando. Voltei para Dublin quando terminei, pedi as contas do meu trabalho, organizei minhas coisas tudo, e vim para cá e comecei do zero, sem falar italiano, sem muito saber como fazer a cidadania, mas comecei a trabalhar, a pesquisar, a ler, a estudar, passar 24 horas por dia estudando italiano, a legislação, as leis e etc e tal. Então isso mais ou menos é um resumo do que até hoje, quando eu cheguei na Europa. E hoje, atualmente, eu moro na Itália, trabalho, tenho uma empresa registrada que faz reconhecimento de cidadania italiana para quem é descendente de italiano. Muitas pessoas que me conhecem, elas não sabem disso, eu não falo muito sobre esse trabalho, eu não divulgo muito porque sem divulgar eu já tenho muita procura, muitos clientes, então se eu divulgar eu vou ter muito mais. Eu não tenho, não comporto, minha empresa não tem como atender todo mundo tão bem, então para evitar esse tipo de coisa eu acabo não fazendo muita publicidade. Eu vou até fazer alguns vídeos tutoriais aí no YouTube, fazer uma playlist específica ensinando a galera o que é, quem tem direito, como fazer, como juntar essa documentação toda. Para o futuro, as pessoas podem aprender e quem sabe até pode virar meus clientes. Mas então, galera, a princípio é isso. Esse foi o percurso que eu tracei para chegar até aqui, na Itália, onde eu moro hoje. Trabalhei muito na Irlanda durante 1 ano e 8 meses, bastante. Lavei bastante prato,
Trabalhei em restaurante como chefe de cozinha, como cozinheiro, como auxiliar. Em outros restaurantes tailandeses trabalhei como KP, que a gente chama que é quem lava prato, essas coisas assim. Trabalhei uns 2, 3 meses na construção civil. Então eu fiz bastante trabalho, vendi bicicleta, comprei bicicleta na Irlanda, consertava bicicleta. Eu sempre fiz bastante coisa lá na Irlanda. Aí depois desses 2 anos que eu passei lá, acabei vindo pra cá e fiquei por aqui. Gostei daqui, o clima aqui é bom. É um clima tropical igual ao do Brasil, na área que eu trabalho, na área que eu vivo, na zona que eu vivo. O inverno é frio, ok, faz 0 grau, mas da onde eu vim também não era calor. Em Curitiba também fazia 0 grau, fazia -2, -3, então para mim não muda muita coisa. Para mim continua a mesma coisa. No verão faz 43 graus, então é um lugarzinho bom para se morar. E a princípio a história é essa, né? A minha história, como eu vim parar aqui. E não sei se tem muita coisa para agregar nesse quesito agora, mas espero que vocês tenham gostado da minha história, porque muita gente me pergunta, quer saber como é que eu vim parar aqui, por quê, e etc e tal. Então, galera, essa é a minha história. Bom, já lembrando vocês, galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aciona o sininho, já compartilha com os amigos. Comenta aí no vídeo aí se você gostou ou não gostou, o que você quer saber da minha história, talvez, ou o que você quer saber sobre a Itália, sobre a Europa, trabalhos e etc e tal. Beleza, galerinha? Por hoje eu vou ficando aqui. Aqui já é meia-noite, então a gente tem que descansar para trabalhar amanhã, né? Falou, galerinha, um abração para vocês aí, tchau, tchau. Até a próxima.